Lofredo. Tá na hora do futebol. Bom dia. Bom dia, Paixão. Bom dia, Ana Paula. Rapaz, olha duplicamos aqui, ó, multiplicamos. Entrou aqui a imagem da imagem. Olha, o Lofredo, ontem o Flamengo parecia que era um jogo, claro, o Olímpia é sempre tradicional. Sim, tricampeão da Libertadores. Mas não foi fácil o jogo, não. Não foi fácil. O Olímpia não está fazendo uma boa campanha no Campeonato Paraguaio, não vem, inclusive, de uma boa campanha no Campeonato Paraguaio que terminou, né? São 2 campeonatos por ano, na maioria dos países da América do Sul. Trocou de técnico, parecia que ser um adversário mais tranquilo para o Flamengo, mas não foi. Se defendeu muito bem. Jogou fechado, saiu derrotado, né? Por 1-0 apenas. Parece que ficou pequeno. Ia ter um resultado, claro que o Olímpia pode mudar jogando em casa, mas o Flamengo, se apresentar um futebol semelhante ao que apresentou fora de casa e tem condição para isso, deve se classificar na semana que vem. Agora, a vitória veio com a dobradinha. Gabigol, Bruno Henrique. Dessa vez ao contrário. Um pouquinho, invertido, né? Passe do Gabigol pro Bruno Henrique, né? Normalmente a gente está acostumado a ver a jogada do Bruno Henrique pro Gabigol, mas já vimos também muitas, né? De Gabigol pro Bruno Henrique, os dois se entendem muito bem. O Bruno Henrique voltou de lesão. O Gabi assim, passe e o Bruno gol. Já voltou assim, deixando bem claro que ele é titular desse time. Tendo condição, ele é um jogador para ser titular. O Flamengo ontem colocou em campo os 5 jogadores da parte ofensiva, né, do título de 2019. Olha que defesa. É um deles, fazendo a finalização. Isso já no finalzinho do primeiro tempo. E o susto, susto com o Gonzalez no travessão. O Flamengo poderia ter ido para o vestiário no intervalo com uma derrota de 1-0, por pouco não foi. O Matheus Cunha tomou ali, tentou reagir, mas não dava tempo mesmo. E o segundo tempo poderia ter ficado difícil se logo no comecinho o Gabigol não tivesse encontrado o Bruno Henrique. Gabigol saindo da área para fazer o cruzamento. O Gabigol tem saído da área, tem participado bem do jogo, além de estar dentro da área para finalizar, tem criado boas ocasiões e o Bruno Henrique sobe demais, né, gente? É um dos melhores cabeceadores do futebol brasileiro, tem uma impulsão sensacional. E dá para dizer que esse jogo foi definido no detalhe. Sim, porque foram poucas ocasiões que o Flamengo criou, poucas que o Olímpia também criou. O Flamengo não permitiu muitos lances ao Olímpia, e a outra do Gerson com o goleiro do Olímpia fazendo uma boa defesa, mas foram poucas oportunidades, mesmo no 1-0. No final do jogo, o Olímpia até tentou sair para dar um sustinho. Dá para dizer que se fosse 0-0, olha aí, se fosse 0-0, ok. Se fosse 1-0 para o Olímpia, também. Quer dizer, podia ser qualquer coisa. Poderia ter sido 1-0 para o Olímpia no primeiro tempo, né? Colocando o Flamengo numa situação difícil para a segunda etapa, porque a gente não sabe como o time ia se virar, porque teria uma pressão muito grande para conseguir o resultado. Olha né? isso. Olha o Bruno Henrique de novo ali. Foram algumas oportunidades, não foram tantas oportunidades, o Flamengo poderia até ter feito o segundo gol. O segundo gol daria uma tranquilidade grande para o jogo de volta. Olhando dessa forma, que não ocorreram muitas oportunidades, olha aí, o Flamengo não quis saber e ele converteu. Converteu, abriu uma diferença que é importante para administrar, joga pelo empate o jogo de volta. O Olímpia até assustou um pouquinho, depois no final tentou sair um pouco mais para o jogo, que é a expectativa que muita gente tem para o jogo de volta, né? Que o Olímpia, jogando em casa, tendo que buscar o resultado, saia e dê espaço para o Flamengo. Agora, eu não tenho certeza que isso vai acontecer. Pois vai se saber, né? É um mistério, não se sabe como o Olímpia vai jogar lá. Acho que o Olímpia, até aproveitando a maneira que o Flamengo tem, já conhecendo o time do Flamengo, o estilo do Sampaoli, que o Flamengo sai para jogar, até pela característica dos seus jogadores... Vai esperar o contra-ataque. Vai esperar, mesmo com 1-0, perdendo por 1-0, vai esperar para sair, vai criar bastante dificuldade no jogo da volta, só que o Flamengo joga pelo empate para se classificar às quartas de final que a gente está imaginando aí, pelo andamento, pelas primeiras partidas, que possa ser um Fla-Flu, né? Agora vamos para o Brasileirão, que é diferente a situação, né? Quando você olha um jogo de Libertadores é um jeito, você olha o jogo do Brasileirão é outro, e eu quero saber o seguinte, Flamengo vai jogar com o Cuiabá, olha isso, com o Cuiabá. Moleza, né? Pois é, mas aí você vai ver o Cuiabá, o que aconteceu nos últimos 5 jogos? 4 vitórias do Cuiabá nos últimos 5 jogos, é um adversário difícil para o Flamengo, às 8 horas da noite na Arena Pantanal, no domingo, tá? O Flamengo está encerrando a rodada, até porque foi o último dos cariocas também a jogar no meio de semana, né? O Fluminense jogou, o Botafogo também, o Vasco folgou e o Flamengo foi quem fechou a rodada dos times cariocas nas competições sul-americanas. Então, o Flamengo enfrenta o Cuiabá, sai para visitar o Cuiabá.
Cuiabá do Daverson, hein? Daverson não é de boas lembranças para o Flamengo. Fez o gol do título do Palmeiras naquela Libertadores de 2021 e está fazendo uma grande campanha com o Cuiabá, que cresce muito na classificação. Não vai ser um jogo fácil, não. Tá bom. E o Fluminense, hein? E o Fluminense? E o Fluminense também não tem jogo fácil. Olha o Palmeiras, poderoso Palmeiras. É o Palmeiras. Agora, ô Lofredo, assim, Flamengo, Palmeiras, considerados desde o início do campeonato os grandes bichos, né? Os grandes bichos papões. Isso. O Flamengo está lá, o Palmeiras está um pouco atrás. O que você vê para esse jogo? O Palmeiras vem com tudo? O Palmeiras anda meio... O Palmeiras começou, caiu de produção, mas lenta, começou a se recuperar. Ah, bom. Inclusive venceu o Atlético Mineiro pela Libertadores nas oitavas de final. Venceu jogando com tranquilidade, ao estilo Palmeiras, né? Aquele time que não cria grandes chances, não cria muitas chances, mas está sempre muito seguro defensivamente e aproveita bem as oportunidades que tem. Essa vai ser uma dificuldade do Fluminense. Talvez o Palmeiras não tenha a força máxima, mas o Fluminense também não deve ter. Agora, uma questão para o Fluminense, o Marcelo, por exemplo, pode estar em campo porque não tem motivo para ser poupado da partida da Libertadores, mas tem essa questão. Vai ter que acompanhar o psicológico do Marcelo por causa dessa expulsão no jogo contra o Argentino Júnior, né? Foi sem querer o lance, todo mundo sabe que foi sem querer. Com ele. Ele quebrou a perna do adversário, do Argentino Júnior, pisou por cima. Jogador, né? Todo mundo sabe que foi sem querer, conhece o caráter do Marcelo. O próprio jogador do Argentino Júnior já falou que é fã do Marcelo e ficou mais fã ainda, porque ele se mostrou uma grande pessoa, né? Ligando para o jogador. Mas eu não estou agora indo na situação do Marcelo, mas eu acho que isso vale para a gente entender por que aquela falta com o pé um pouquinho mais alta... Sim, mais alto acaba nem foi o caso vermelho. do lance, mas esse tipo de jogada com o pé mais alto... A possibilidade de acontecer isso. Pode acontecer isso, então realmente tem que ser punido. No caso do Marcelo, né, era uma jogada de drible, inclusive o Marcelo caiu por cima, pisando no adversário. E o Marcelo pode ser um problema para o Fluminense, não no Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense enfrenta o Palmeiras, mas para a continuidade da Libertadores, porque tem uma divergência em relação à punição do jogador. Ele vai ter que cumprir, evidentemente, a suspensão automática, embora o Fluminense tenha entrado com o recurso, mas pode ser que ele pegue uma pena mais dura. Acho que seria inadequado, porque todo mundo sabe que foi jogo brusco, ok, o árbitro expulsou por conta disso, mas foi totalmente ele explicou ainda, sem querer, né? Todo mundo percebeu, não há motivo para ter uma punição que vá além de um jogo de suspensão, a suspensão automática, e é isso que o Fluminense tenta evitar que o Marcelo tenha para a Libertadores, para poder tê-lo num eventual Fla-Flu de quartas de final, né? Bom, agora vamos falar do Vasco, que está lá embaixo da tabela. Toda vez que tem um jogo do Vasco aqui, eu digo assim, ó, tem que ganhar. Tem que ganhar. Esse aí eu já não vou dizer. Esse aí eu já não vou falar. Vai ser dureza também, hein? Esse aí eu já não vou falar, não. Domingo, 4 da tarde, em São Januário, que é assim, o ponto positivo, é o retorno do Vasco a São Januário, ainda sem a certeza se vai ter público ou não. O Vasco tenta a liberação de mulheres e crianças, como já foi feito com outras equipes que tomaram punição por conta de problemas com a torcida. O Vasco ainda vai tentar até o limite para poder ter uma parte do seu torcedor contra o Grêmio, mas a questão é que o time não se acerta em campo contra um Grêmio que tem mostrado, embora assim, perdeu para o Flamengo na Copa do Brasil, é verdade, mas é um dos principais times no Campeonato Brasileiro. Tem feito uma boa campanha, perto do que o Vasco está apresentando, o Grêmio está muito acima, o que é bom, vai ser difícil. O que é bom para os vascaínos é saber que o Grêmio está lá, mas está tentando, não faz gol, né? Esse é o problema, erra o tempo todo. O problema é que a diferença dos times é muito grande. O Grêmio perde muitas oportunidades, mas cria muitas oportunidades, né? O Vasco praticamente não cria, o Vasco tem muita dificuldade de desenvolver seu jogo, né? Vai ser assim, São Januário deve ser a atração aí para essa partida de Vasco e Grêmio. Será? Pode ser vazio, pode ser com mulheres e crianças. Não vamos poder ir, Fachão. De qualquer forma, eu estou imaginando que você quisesse assistir lá para torcer para o Vasco, mas acho que você vai assistir em casa. É que não, esse não dá para dizer, entendeu? O Vasco precisa vencer. Isso é verdade, porque assim, ele está num beco sem saída. E seria bom. Dali só sai se vencer. E o Vasco faria um bom serviço para Fluminense, para Flamengo e para o Botafogo também, se vencesse o Grêmio, que é um dos adversários. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, Ana, olha para cima. Olha lá. Isso. Pega o binóculo aí pra gente falar. Tem binóculo? Deixa eu pegar aqui. Não vê ninguém lá atrás. Cadê o líder? O Bochecha, Adilson Coutinho aqui no estúdio,
Tá feliz, só tá rindo lá atrás, olha lá. Sorriso nas orelhas. O torcedor do Botafogo tá em estado de graça. O jogo ainda é válido pelo primeiro turno, tá? Mas o Botafogo já é campeão do turno. Já levou para casa o troféu. Enfrenta o Cruzeiro, 6h30 no Mineirão. É um time que está se desenvolvendo muito bem. Não sentiu a troca de técnico, né? Quando saiu o Luiz Castro, entrou o Caçapa interinamente, só venceu. Bruno Lage chega, tem ainda algumas ideias diferentes, está tentando desenvolver o time. Por exemplo, o Gustavo Sauer foi uma escolha do treinador que chegou, que acabou dando certo, né? Então mudou um pouquinho a maneira do Botafogo jogar. E quem continua fazendo muito sucesso dentro do time do Botafogo é Tiquinho Soares. Tiquinho Soares é o artilheiro da competição. Estão falando em seleção. Aí... Tiquinho Soares na seleção. Vamos falar que, assim, nós temos dificuldades na posição. Estão falando aí, já comecei a ver. O Tiquinho não é um jogador, assim, que possa ser desprezado, não, para o ciclo, né? Não é um jogador jovem, é verdade. Não é aquela história, quem é que tá bem? Sim, acho que... E a gente tem o técnico da seleção acompanhando de pertinho agora, né? Não é? Fluminense, o Fernando Diniz é técnico do Fluminense, rival do Botafogo, e sabe a dificuldade de enfrentar o Tiquinho Soares, que tem sido muito importante, tem jogado muito bem, né? Tem artilheiro da competição e está mantendo o Botafogo lá em cima no campeonato. O Botafogo ainda teve reforços, né? Então quer dizer que o time pode dar ali uma melhorada ainda mais. Agora né? eu quero saber uma coisa de vocês dois, tá? Diga. Agora vai começar aí o segundo turno para valer e tal, né? Quem é que vai ser campeão brasileiro? Brasileiro esse ano. Ana Paula, quem vai ser campeão? Olha, o Botafogo. Botafogo 1 voto, você? Botafogo. Botafogo 2 votos. Eu acho que o Botafogo tem grandes chances, tem outros times aí tentando. Tem. Você vai tá achando também, que vai ser o Grêmio. Não, eu não disse nada. Você que falou. O Botafogo está disparado. Não, mas assim, grande possibilidade, como eu já disse, das 20 competições por pontos corridos que nós tivemos no Campeonato Brasileiro, desde que o sistema foi instituído, o campeão do primeiro turno venceu em 15 oportunidades. Ou seja, tem uma pequena chance de não ser o Botafogo. Tem uma pequena chance, mas é pequena. Tá bom, vamos nessa. Obrigado, até segunda, Alofredo. Obrigada, tchau, Fachel. Tchau, Ana Paula. Bom final de semana a todos. Tchau. Olha, 6